Demorei 20 anos para descobrir como montar um treino de quadríceps perfeito. E depois de muita tentativa e erro, consegui. Então o treino que você vai ver daqui para frente, ele é baseado em muito estudo científico e muita experiência de campo minha. Então vamos às 6 etapas que formam esse treino. A primeira etapa consiste em aquecimento, que são divididos em 2 aquecimentos diferentes. A gente vai falar de um aquecimento dinâmico e um aquecimento específico. O aquecimento dinâmico é aquele na esteira, na bike. Como a gente está falando de quadríceps, eu prefiro que você faça a bicicleta, porque você vai elevar a sua temperatura corporal e quando você faz esse aquecimento, você já manda sangue para essa musculatura que vai precisar dele. 5 minutos é o suficiente, mais do que isso vai atrapalhar a performance do seu treino. Aí você vai para o aquecimento específico, é no próprio exercício do treino. Então, se você estivesse fazendo um treino de bíceps, você ia aquecer em bíceps, mas você vai fazer um treino de quadríceps. Então, você vai aquecer no exercício de quadríceps. Eu já vou te dar um spoiler aqui. A gente vai começar com o agachamento livre. Então, você já vai pro agacho e vai fazer ali 1, 2 séries de aquecimento, de repetições em volta aí de 20, 30 movimentos, que é pra só aquecer. Eu não quero que você sinta fadiga no aquecimento. Ah, tô cansado, velho. Vamos a número 2. Consiste no primeiro exercício do seu treino que você vai fazer a série pra valer. A gente vai começar com o agachamento. O agachamento é aquele exercício que você vai fazer com a barra atrás da cabeça e vai fazer o movimento de sentar e levantar. Pontos importantes desse exercício é você não descer demais, porque senão você vai arredondar a coluna e vai machucar ela. Minha coluna! E outro ponto importante é você não subir demais, porque senão você encaixa joelho e quadril, fazendo assim com que todo mundo descanse, perde estímulo hipertrófico e aí o treino fica uma merda! Alguns pontos que são importantes. Agachamento é um exercício multiarticular e com isso ele vai ligar muito o seu sistema nervoso central. Segundo, o agachamento é um exercício que trabalha de forma muito intensa os músculos que a gente quer ativar nesse exercício. A gente tá falando do quadríceps. E você ainda leva de bônus aí o glúteo, né, mano? E no agachamento você consegue manipular grandes cargas. Claro, com segurança, né, mano? Não vai fazer cagada por aí. A ideia de você colocar cargas altas nesse primeiro exercício é você ativar o maior número possível de unidades motoras. Mas a atividade muscular vai acontecer ali e, claro, vai ficar grandão também depois a perna. E você vai estar com a fibra num alongamento médio. Ela não vai estar nem muito alongada, nem muito encurtada. Isso possibilita você também ter mais força, mais torque muscular. Tudo isso favorecendo todo esse lance de mais carga, mais ativação do sistema nervoso central e tudo. A gente está utilizando o primeiro exercício que é muito potente para construir músculo, mas a gente está preparando toda essa musculatura para trazer as outras coisas que são super importantes para a hipertrofia. Um ponto que é importante para a hipertrofia é a famosa tensão mecânica e com altas cargas a gente consegue. O outro ponto, hipóxia muscular. O seu músculo entra naquela acidose, ele fica queimando muito. E o terceiro ponto é o dano tecidual. A gente está nesse primeiro, a gente está gerando tensão mecânica e preparando essa musculatura para os outros. O segundo exercício do treino perfeito de perna, você vai para o leg press. O leg press é aquele exercício que você vai estar sentado empurrando uma plataforma. E eu preciso que você tome muito cuidado na posição dos seus pés e também, toma cuidado, não pode estender até o final. E também o quadril, se você descer muito, ele vai rodar, ele vai sair do banco. E isso é péssimo para sua coluna. Você vai precisar de uma cadeira de rodas. Então toma cuidado para você não se machucar nesse exercício. O leg press é um exercício que você consegue ainda manipular grandes cargas. A gente ainda vai trabalhar essa ideia da tensão mecânica. E como você fez o agachamento, ele trabalha muito fortemente quadríceps, glúteo, eretores da coluna, barra lombar. E isso pode ser o perigo. Você pode cansar a lombar antes da própria coxa. Agora, o que eu faço com você? Eu te coloco no exercício que tem características semelhantes à do agachamento. Porém, você não vai cansar a lombar porque ela vai estar apoiada no banco. Então, a gente consegue se concentrar mais no seu quadríceps. E o que eu acho ainda mais interessante do leg press nessa situação é a possibilidade de colocar técnicas avançadas. Se você quiser colocar técnicas que priorize toda a ideia de tensão mecânica, você pode usar uma técnica chamada cluster set. Você vai colocar uma
carga para fazer 6 repetições máximas e vai fazer 20. Você vai falar, mano, como assim, velho? Você é maluco, é? São 6 máximos, não dá pra fazer isso. Você vai fracionar. O cluster funciona em blocos de 4 repetições, nesse caso. Então você vai colocar a carga para fazer 6 repetições. Você vai destravar o lag e vai fazer 4. Vai ficar de boa. Você vai descansar ali uns 20 segundos. Aí você vai fazer mais 4. Aí mais 4. Você vai conseguir fazer 20 repetições com a carga que você faria só 6. A tensão mecânica tá indo para onde? Lá para cima. Estímulo hipertrófico lá em cima. Se você quiser priorizar a tensão mecânica, você faz um cluster. Se você quiser priorizar outra parte a gente já começa a avançar, que é a hipóxia muscular, você pode fazer um rest pause. É quando você faz até próximo da falha ou na própria falha, trava a máquina, descansa 15 segundos. É pouco tempo, é só para dar uma respirada. Destrava ela e marcha de novo. Você vai avançar na fadiga desse músculo. Você vai perceber que ele vai começar a queimar que nem um cabrunco. Aí você trava e repete isso mais uma vez. Ou seja, você vai fazer falha, descansa 15, falha, descansa 15, falha. Aí acabou, uma série. E lógico que você vai repetir isso de 3 a 4 vezes. Vai lá, eu faço 3, eu faço 4. De verdade, aqui faz 3. Porque independente se você vai fazer cluster ou se vai fazer rest, já tá legal. Bem louco! Por que eu gostaria de trabalhar tensão muscular ou hipófise muscular? Você precisa fazer as 3 para você ter um ótimo resultado hipertrófico dentro desse mesmo treino. Em algum momento da periodização você pode usar um, em algum momento você pode usar outro. E se a dúvida fica em que momento que eu uso qual, eu não consigo te responder nesse vídeo. É por isso que eu monto a periodização lá do Muscle 60D. E lá tá tudo organizado e colocado de forma ideal em cada situação. Tô trazendo aqui para você as opções. Terceiro exercício da nossa lista daquele treino de quadríceps supimpa. A gente vai fazer cadeira extensora. Cuidado se você tem um joelho meio bichado. Porque a cadeira extensora é um interessante exercício, mas se você tiver o joelho bugado, pode ser um exercício ruim. Esse exercício é aquela cadeirinha que você vai sentar, vai apoiar bem as costas e vai fazer força para chutar. Só a perna, né, Só a perna. Se você estiver mexendo alguma coisa no tronco, tá errado. Toma cuidado para não fazer muita força no final. Algumas pessoas, às vezes, tipo, chuta e pressiona no final. E isso faz com que o joelho, dá a reclamar. Vamos à cadeira extensora. É um exercício monoarticular. Você vai conseguir direcionar uma força e um estímulo mais focado no quadríceps. Coisa que no agachamento no leg estava meio distribuído ali em quadríceps, glúteo. Aqui você consegue direcionar mais foco. Quais são outras características interessantes desse exercício? Os estudos apontam que quando você faz agachamento, leg, afundo, avanço, tem um músculo no meio da sua coxa chamado reto femoral. Esse músculo não hipertrofia nesses exercícios. Porque para o músculo hipertrofiar, ele tem que fazer isso, ó. Ele tem que alongar e encurtar. E nesses exercícios, ele faz isso, ó. Então ele não hipertrofia. Já na cadeira extensora ele vai hipertrofiar, porque você vai conseguir alongar ele e encurtar. Outra coisa, estudos apontam que a cadeira extensora provoca maior hipertrofia distal, é mais próximo do joelho, porque você consegue ter um maior alongamento ali. E a gente já tá trazendo uma outra característica dele. Você consegue alongar mais essa musculatura. E aí tem uma outra coisa da cadeira extensora que não é possível você fazer isso em outros exercícios de quadríceps. É a técnica contração de pico. Você sobe, segura 3 segundos em média e depois desce. A gente ganha tensão muscular que vai provocar hipóxia muscular. A hipertrofia, para ela ser otimizada, ela passa por 3 fases. Tensão mecânica, lembra? A gente fez agachamento e fez leg. Socando carga. A gente gerou muita tensão mecânica. Agora, a gente tá na cadeira extensora, aumentando o tempo sob tensão para deixar esse músculo em hipóxia. Vai queimar que só o cabrunco. É isso mesmo que eu quero. Ou seja, a gente tá começando a trabalhar agora em outro lado a sua hipertrofia. E aguarde que isso vai vir do outro lado depois. O quarto exercício da nossa lista é o sissy squat. Não fica bravo. Calma que a gente vai explicar esse negócio. Sissy squat é um exercício que ele pode ser feito de 2 formas diferentes. Ele pode ser feito de uma forma que é altamente lesiva, que é num banco, sei lá, como é que chama aquele negócio, que você prende a sua perna lá e agacha. Aquilo é do demônio. Vai morrer. Não deveria nem existir aquele negócio. Você vai fazer o sissy squat à moda antiga. Você vai ficar em pé, um peso somente do seu corpo. Você vai apoiar só para ter equilíbrio na ponta do pé e você vai agachar. E você vai levar o seu joelho em direção ao chão, deixando o seu tronco ereto e ele vai levemente inclinar para trás, fazendo assim com que você tenha a flexão do joelho e a extensão do quadril. Aí você deve estar pensando, Eu não entendi o que ele falou. quando você fez o agachamento, você flexionava o joelho e também flexionava o quadril. O que que isso provoca? Você consegue alongar o músculo de um lado, mas você encurta do outro. Ou seja,
você não conseguiu alongar o máximo possível essa musculatura, coisa que a gente está fazendo nesse exercício. É por isso que ele está aqui, para te proporcionar o maior dano tecidual possível. E aí a gente tem a terceira peça do autoestímulo da hipertrofia. Esse exercício ele entra para alongar muito esse músculo, que lembra, Ranizito, o que eu falei da cadeira extensora agora há pouco? Que ali curtava. E agora a gente está alongando. A gente veio preparando a musculatura para chegar nesse momento, a gente alongar ela ao máximo. E quando a gente alonga muito o músculo, quando a gente estica muito ele, a gente causa muito dano tecidual. E dano tecidual é mais uma chave importante para o estímulo hipertrófico. E esse exercício, muitas pessoas falam, não, esse exercício é ruim pro joelho. Um sissy squat feito desse jeito, ele é mais tranquilo pro seu joelho do que a própria cadeira extensora. A questão é, ele exige do seu joelho. Se você já tem um joelho meio zoado, você tem que tomar um pouco mais de cuidado para fazer. Pode ser que você não faça com toda a amplitude, pode ser que você tenha que fazer um número menor de repetições. E esse exercício ele entra de forma perfeita para fazer esse papel que eu tô falando de alongar essa musculatura no final. Quantas séries você vai fazer aqui? Não exagera nesse exercício, porque ele é meio que a cereja do bolo. 3 sériezinhas nesse cara, tá ótimo. A ideia desse exercício, eu quero que você tenha na sua cabeça é alongar o quadríceps. Somente isso que eu quero que você pense. Lembra que eu falei lá no começo sobre a quantidade de séries que você faria no agachamento ou na cadeira extensora? Se você vai fazer esse treino que eu tô te falando pela primeira vez, faz só 3 séries. A gente não sabe como que o seu corpo vai reagir a esse estímulo. Se você ficar tranquilo no dia seguinte, se tiver muita dor muscular, mano, mantém isso. Fala lá, eu fiz e ficou de boa. Então você pode aumentar o número de séries nesses 2 exercícios. Eu ainda subiria no agachamento só. Se você, mesmo assim, ficou sem dor, ficou de boa, você tá fazendo esse negócio meia boca. Mas a questão é, coloca o estímulo, sente a reação do seu corpo. Se você perceber que foi de boa para ele, você aumenta o estímulo. Se você perceber que já foi forte, segura até o seu corpo se habituar. Mas eu preciso agora que você clique nesse vídeo, que são os erros que você não pode cometer no treino de perna. Que senão você pega todo esse treino, que é perfeito, comete esses erros, mano, você estraga o treino. Então clica aqui agora.